Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos um quiz bíblico especial com 150 perguntas, divididas em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. O nível fácil tem 60 perguntas, o nível médio tem 55 perguntas, e o nível difícil tem 35 perguntas. Vamos testar os seus conhecimentos desde o Gênesis até ao Apocalipse. Cada pergunta terá 4 opções de resposta, e você terá apenas 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Dito isso, vamos começar com as perguntas do nível fácil. Quantas pragas Deus enviou ao Egito para convencer o faraó a libertar o povo hebreu? 3 pragas, 10 pragas, 7 pragas ou 12 pragas? A resposta correta é a opção B, 10 pragas. Qual personagem bíblico foi lançado numa cova cheia de leões por seus inimigos? Daniel, José, Eliseu ou Paulo? A resposta correta é a opção A, Daniel. Qual instrumento musical Davi tocava para acalmar o rei Saul? Tambor, flauta, harpa ou trompete? A resposta correta é a opção C, a harpa. Onde José e Maria colocaram o menino Jesus logo após o seu nascimento? Num berço de madeira, num trono, num cesto de palha ou numa manjedoura? A resposta correta é a opção D, numa manjedoura. Na parábola do semeador, quais sementes cresceram e deram bons frutos? As que caíram nas pedras, as que caíram em boa terra, as que caíram entre os espinhos, ou as que caíram na beira do caminho? A resposta correta é a opção B, as que caíram em boa terra. Ao que Jesus comparou o reino de Deus quando falou sobre o seu crescimento progressivo? A um grão de milho, a um grão de mostarda, a uma semente de uva, ou a um grão de trigo? A resposta correta é a opção B, a um grão de mostarda. Quais são os 3 patriarcas de Israel mencionados na Bíblia? Moisés, Arão e Josué, Jesus, Maria e José, Pedro, João e Tiago, ou Abraão, Isaque e Jacó? A resposta correta é a opção D, Abraão, Isaque e Jacó. Quem ensinou aos seus discípulos a oração conhecida como Pai Nosso? Jesus, os fariseus, Paulo ou João Batista? A resposta correta é a opção A, Jesus. Qual profeta foi o antecessor e mestre de Eliseu? Eliseu, Enoque, Elias ou Jonas? A resposta correta é a opção C, Elias. Quais dos personagens do Antigo Testamento apareceram ao lado de Jesus na Transfiguração? Enoque e Elias, Abraão e Isaque, Elias e Moisés, ou Samuel e Davi? A resposta correta é a opção C, Elias e Moisés. Qual é o último capítulo da Bíblia? Malaquias 4, Apocalipse 22, Apocalipse 16, ou Judas 1? A resposta correta é a opção B, Apocalipse 22. Quem era o companheiro de prisão de Paulo que cantava hinos com ele antes do terremoto? Pedro, Silas, Barnabé ou João? A resposta correta é a opção B, Silas. Qual era o nome da mãe do profeta Samuel, que o consagrou ao Senhor antes mesmo de ele nascer? Ana, Isabel, Maria ou Débora?
A resposta correta é a opção A, Ana. Qual era o nome da mãe de Ismael, o filho de Abraão com sua serva? Sara, Rebeca, Quetura ou Agar? A resposta correta é a opção D, Agar. Qual é o título profético dado a Jesus em Isaías, capítulo 9, versículo 6, associado à paz eterna? Lúcifer, Miguel, Príncipe da Paz, ou Rei dos Reis? A resposta correta é a opção C, Príncipe da Paz. Quando Moisés foi colocado num cesto e lançado no rio Nilo, quem o encontrou e o recolheu? A rainha de Sabá, a filha do faraó, Joquebede, ou uma sacerdotisa egípcia? A resposta correta é a opção B, a filha do faraó. Qual era o nome do rei da Babilônia mais destacado no Antigo Testamento? Faraó, Nabucodonosor, Ciro ou Dário? A resposta correta é a opção B, Nabucodonosor. Qual dos discípulos negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse? Judas, André, João ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Segundo o Evangelho de Mateus, como Judas Iscariotes morreu após trair Jesus? Foi martirizado, morreu num acidente, tirou a própria vida, ou morreu de doença? A resposta correta é a opção C, tirou a própria vida. Quantos discípulos Jesus escolheu para acompanhá-lo durante o seu ministério terreno? 3, 7, 12 ou 10? A resposta correta é a opção C, 12. Em que lugar Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram lançados por permanecerem fiéis a Deus? Numa fornalha de fogo ardente, na cova dos leões, num poço profundo, ou no mar? A resposta correta é a opção A, numa fornalha de fogo ardente. Qual era o nome de Abraão antes de Deus mudá-lo? Israel, Isaque, Adão ou Abrão? A resposta correta é a opção D, Abrão. Por quantos dias choveu sem parar durante o dilúvio no tempo de Noé? 7 dias e 7 noites, 40 dias e 40 noites, 3 dias e 3 noites, ou 100 dias e 100 noites? A resposta correta é a opção B, 40 dias e 40 noites. Qual era o nome do anjo enviado por Deus para anunciar a Maria que ela daria à luz Jesus? Rafael, Gabriel, Miguel ou Uriel? A resposta correta é a opção B, Gabriel. Quantos pães e peixes Jesus multiplicou para alimentar 5.000 homens? 7 pães e 7 peixes, 3 pães e 5 peixes, 5 pães e 2 peixes, ou 8 pães e 1 peixe? A resposta correta é a opção C, 5 pães e 2 peixes. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz a caminho do Calvário? João, Timóteo, Nicodemos ou Simão de Cirene? A resposta correta é a opção D, Simão de Cirene. Qual era a profissão de Davi antes de se tornar rei de Israel? Caçador, carpinteiro, pastor de ovelhas ou soldado? A resposta correta é a opção C, pastor de ovelhas. Qual foi o rei que perseguiu Davi movido pelo ciúme e pelo medo de perder o trono? Saul, Faraó, Nabucodonosor ou Salomão?
A resposta correta é a opção A. Saul. O que a mulher samaritana foi fazer no poço de Jacó quando encontrou Jesus? Caçar, tirar água, colher trigo, ou lavar roupa? A resposta correta é a opção B, tirar água. O que aconteceu logo após Pedro negar Jesus pela terceira vez? O véu do templo se rasgou, o céu ficou em trevas, houve um terremoto, ou o galo cantou? A resposta correta é a opção D, o galo cantou. Qual era o nome da mulher por quem Sansão se apaixonou e que acabou traindo o segredo de sua força? Ruth, Sara, Dalila, ou Raabe? A resposta correta é a opção C, Dalila. Qual grande profeta do Antigo Testamento foi sucedido por Eliseu? Zacarias, João Batista, Elias, ou Isaías? A resposta correta é a opção C, Elias. Qual dos filhos de Israel foi nomeado governador do Egito pelo faraó? Moisés, Arão, Ismael, ou José? A resposta correta é a opção D, José. Qual dos discípulos pediu a Jesus que o chamasse para caminhar sobre as águas do mar? Pedro, Tiago, João, ou André? A resposta correta é a opção A, Pedro. Quantos dias Lázaro estava sepultado quando Jesus o ressuscitou? 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou 4 dias? A resposta correta é a opção D, 4 dias. Por qual nome o apóstolo Paulo era conhecido antes de sua conversão? Saulo, Barnabé, Tiago, ou Silas? A resposta correta é a opção A, Saulo. Por quantos anos o povo hebreu vagou pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida? 4 anos, 7 anos, 20 anos, ou 40 anos? A resposta correta é a opção D, 40 anos. Qual é o significado da palavra hebraica Rabi, usada para se dirigir a Jesus? Rei, Pai, Salvador, ou Mestre? A resposta correta é a opção D, Mestre. Qual era a profissão de José, pai de Jesus? Pescador, cobrador de impostos, sacerdote, ou carpinteiro? A resposta correta é a opção D, carpinteiro. Quais são os 2 grandes mandamentos que Jesus destacou como os mais importantes de toda a lei? Não matarás e não roubarás, guardar o sábado e honrar os pais, não cobiçarás e não dirás falso testemunho, ou amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? A resposta correta é a opção D, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Segundo o Evangelho de João, qual foi o primeiro milagre de Jesus? A ressurreição de Lázaro, a cura de um cego de nascença, a multiplicação dos pães e peixes, ou a transformação da água em vinho? A resposta correta é a opção D, a transformação da água em vinho. Qual apóstolo escreveu o livro do Apocalipse, segundo o próprio texto? Moisés, Paulo, João, ou Pedro? A resposta correta é a opção C, João. Segundo o livro de Gênesis, qual personagem bíblico foi arrebatado por Deus sem passar pela morte? Jó, Matusalém, Enoque, ou Noé?
A resposta correta é a opção C, Enoque. Qual profeta do Antigo Testamento foi engolido por um grande peixe? Malaquias, Elias, Jonas ou Naum? A resposta correta é a opção C, Jonas. Por ser de pequena estatura, qual homem subiu em uma árvore em Jericó para conseguir ver Jesus? Ananias, Tadeu, Zaqueu ou Bartimeu? A resposta correta é a opção C, Zaqueu. Dos 10 leprosos curados por Jesus, quantos voltaram para lhe agradecer? Todos os 10, 3 dos 10, nenhum, ou apenas um? A resposta correta é a opção D, apenas um. Quem sucedeu a Moisés e conduziu o povo de Israel na conquista da Terra Prometida? Josué, Noé, Moisés ou Calebe? A resposta correta é a opção A, Josué. Qual personagem bíblico foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Davi, José, Arão ou Moisés? A resposta correta é a opção B, José. Quem foi o companheiro de Josué que, juntamente com ele, entrou na Terra Prometida? Davi, Calebe, Samuel ou José? A resposta correta é a opção B, Calebe. O que aconteceu quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos dentro da prisão? Os soldados pediram silêncio, os outros prisioneiros os agrediram, um grande terremoto abriu todas as portas, ou um anjo apareceu e os libertou? A resposta correta é a opção C, um grande terremoto abriu todas as portas. De acordo com o segundo livro de Samuel, quem foi a pessoa que dançou com entusiasmo diante da Arca da Aliança ao trazê-la para Jerusalém? Saul, Davi, Salomão ou Arão? A resposta correta é a opção B, Davi. Quem é o homem da Bíblia que passou a noite lutando com um anjo e foi abençoado por ele? Abraão, Jacó, Caim ou Elias? A resposta correta é a opção B, Jacó. Qual mulher foi transformada numa estátua de sal por desobedecer à ordem de Deus e olhar para trás? Maria Madalena, mulher de Ló, Ruth ou Rebeca? A resposta correta é a opção B, mulher de Ló. Qual cidade teve as suas muralhas derrubadas após os israelitas marcharem ao redor dela por 7 dias? Corinto, Creta, Babilônia ou Jericó? A resposta correta é a opção D, Jericó. O que o juiz Gideão usou como estratégia para derrotar o exército dos midianitas? Escudos, espadas e lanças, e trombetas, cântaros e tochas de fogo, carruagens e arqueiros, ou catapultas e pedras? A resposta correta é a opção B, trombetas, cântaros e tochas de fogo. Qual era o nome do prisioneiro que Pilatos libertou em lugar de Jesus, a pedido da multidão? Judas, Caifás, Barrabás ou Ananias? A resposta correta é a opção C, Barrabás. Qual foi o mar que Moisés abriu para que o povo de Israel atravessasse em terra seca? Mar Vermelho, Mar Morto, Mar Mediterrâneo ou Mar da Galileia? A resposta correta é a opção A, Mar Vermelho.
O que significa o nome Emanuel, atribuído a Jesus pelos profetas? Filho de Deus, Deus é fiel, luz do mundo, ou Deus conosco? A resposta correta é a opção D, Deus conosco. Em qual dia especial o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, segundo o livro de Atos? Dia da Páscoa, dia de Pentecostes, dia do Ano Novo, ou dia da Independência? A resposta correta é a opção B, dia de Pentecostes. Qual personagem bíblico teve sonhos proféticos que despertaram o ciúme dos seus irmãos e os levaram a conspirar contra ele? José, Abraão, Jacó ou Daniel? A resposta correta é a opção A, José. Parabéns, você concluiu o nível fácil. Quantas perguntas você acertou até agora? Deixe sua resposta nos comentários. Agora, vamos começar com as perguntas do nível médio. Na parábola do filho pródigo, o que o filho mais novo desejava comer enquanto cuidava dos porcos? Pão seco, carne de carneiro, frutos do campo, ou a comida que dava aos porcos? A resposta correta é a opção D, a comida que dava aos porcos. Segundo o Evangelho de Lucas, qual bebê saltou de alegria no ventre de sua mãe ao ouvir a saudação de Maria? Jesus, João Batista, Isaque ou Samuel? A resposta correta é a opção B, João Batista. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro vazio de Jesus no dia da ressurreição, o que o anjo lhes disse? Ele não está aqui, ele sumiu, ele desapareceu, ou ele ressuscitou e foi para a Galileia? A resposta correta é a opção A, ele não está aqui. Qual discípulo só acreditou na ressurreição de Jesus depois de ver e tocar as suas feridas pessoalmente? Pedro, André, Tomé ou Filipe? A resposta correta é a opção C, Tomé. A qual povo Jonas se recusava a ir pregar o arrependimento, fugindo da presença de Deus? Os amorreus, os amalequitas, os filisteus ou os ninivitas? A resposta correta é a opção D, os ninivitas. Quantos livros tem a Bíblia na versão protestante, incluindo o Antigo e Novo Testamento? 63, 66, 65 ou 73? A resposta correta é a opção B, 66. Quem foi escolhido pelos apóstolos para substituir Judas Iscariotes? Paulo, Barnabé, Estevão ou Matias? A resposta correta é a opção D, Matias. O que estava escrito na placa que Pilatos mandou afixar na cruz de Jesus? Culpado de blasfêmia, ele nada fez de errado, Jesus Nazareno Rei dos Judeus, ou condenado pelo povo? A resposta correta é a opção C, Jesus Nazareno Rei dos Judeus. Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado em qual animal, cumprindo a profecia de Zacarias? Um cavalo branco, um leão, um jumento, ou um camelo? A resposta correta é a opção C, um jumento. Qual discípulo cortou a orelha do servo do sumo sacerdote no jardim de Getsêmani? Tiago, Pedro, João ou Judas? A resposta correta é a opção B, Pedro. Qual apóstolo era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e era conhecido como o discípulo amado?
Tomé, Pedro, João ou André? A resposta correta é a opção C, João. Em qual lugar Jesus foi crucificado, cujo nome significa lugar do crânio? Gólgota, Monte Sinai, Monte Hermon ou Monte das Oliveiras? A resposta correta é a opção A, Gólgota. Qual animal falou com Balaão quando ele estava a caminho de Moabe? Um leão, um corvo, uma jumenta ou uma serpente? A resposta correta é a opção C, uma jumenta. Segundo a Bíblia, quantas tribos constituíam o povo de Israel, descendentes dos filhos de Jacó? 12, 7, 10 ou 14? A resposta correta é a opção A, 12. Qual era a menor e menos numerosa das tribos de Israel? Benjamim, Dan, Manassés ou Efraim? A resposta correta é a opção A, Benjamim. Segundo a Bíblia, quantas vezes o general sírio Naamã mergulhou no Rio Jordão para ser curado da lepra? 7 vezes, 3 vezes, 5 vezes ou 10 vezes? A resposta correta é a opção A, 7 vezes. Quem escreveu os livros bíblicos de Provérbios e Eclesiastes? Davi, Moisés, Arão ou Salomão? A resposta correta é a opção D, Salomão. O que a voz de Deus declarou quando Jesus foi batizado no Rio Jordão? Jesus é o Rei dos Reis, não toques no meu ungido, ele é o Salvador do mundo, ou este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A resposta correta é a opção D, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quantos mandamentos estavam escritos nas tábuas da lei que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai? 7, 10, 2 ou 12? A resposta correta é a opção B, 10. Qual personagem bíblico ficou conhecido como o filho da promessa? Ismael, Esaú, Isaque ou Jacó? A resposta correta é a opção C, Isaque. Quem foi o fariseu que procurou Jesus à noite para aprender sobre o novo nascimento? Gamaliel, Caifás, José de Arimateia ou Nicodemos? A resposta correta é a opção D, Nicodemos. Qual é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas um capítulo? Amós, Naum, Obadias ou Joel? A resposta correta é a opção C, Obadias. Como se chamava o primeiro filho de Adão e Eva mencionado nas Escrituras? Sete, Abel, Caim ou Enoque? A resposta correta é a opção C, Caim. Qual é o capítulo mais longo da Bíblia em número de versículos? Lucas 1, número 7, Gênesis 1 ou Salmo 119? A resposta correta é a opção D, Salmo 119. Quais são os 4 evangelhos do Novo Testamento? Mateus, Lucas, Atos e João, Mateus, Marcos, João e Tiago, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou Marcos, Lucas, João e Pedro? A resposta correta é a opção C, Mateus, Marcos, Lucas e João.
O Pentateuco é formado pelos primeiros livros de qual parte da Bíblia? Os 10 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros do Novo Testamento, os 5 últimos livros da Bíblia, ou os 5 primeiros livros do Antigo Testamento? A resposta correta é a opção D, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Qual apóstolo é reconhecido como o autor do maior número de livros do Novo Testamento? João, Pedro, Paulo ou Lucas? A resposta correta é a opção C, Paulo. Qual personagem bíblico ficou conhecido pela força extraordinária que Deus lhe concedeu? Salomão, Davi, Sansão ou Josué? A resposta correta é a opção C, Sansão. Quem batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, dando início ao seu ministério público? João Batista, José de Arimateia, João Evangelista ou Pedro? A resposta correta é a opção A, João Batista. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Lucas, Gênesis, Mateus ou João? A resposta correta é a opção C, Mateus. Quantas vezes Deus chamou Samuel durante a noite antes que ele percebesse que era o Senhor quem o chamava? 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes ou 5 vezes? A resposta correta é a opção A, 3 vezes. Qual era o nome da esposa do rei Assuero, também conhecido como Xerxes, que salvou o seu povo? Ruth, Maria, Esther ou Débora? A resposta correta é a opção C, Esther. Por que o rei Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões? Por blasfemar contra Deus, por recusar adorar o rei, por negar-se a interpretar um sonho, ou por orar 3 vezes ao dia ao seu Deus? A resposta correta é a opção D, por orar 3 vezes ao dia ao seu Deus. Qual era o reino governado pelo faraó, segundo o Antigo Testamento? Pérsia, Israel, Egito ou Assíria? A resposta correta é a opção C, Egito. Qual instrumento Davi usou para derrotar o gigante Golias? Uma funda com uma pedra, facão, espada ou uma lança pequena? A resposta correta é a opção A, uma funda com uma pedra. Qual era o nome da mulher casada por quem o rei Davi se apaixonou, levando-o a cometer graves pecados? Ruth, Batseba, Abisag ou Michal? A resposta correta é a opção B, Batseba. Qual era o nome do marido de Batseba, que Davi mandou para a linha de frente da batalha para ser morto? Salomão, Urias, Adonias ou Joabe? A resposta correta é a opção B, Urias. Em quantos dias Deus criou o mundo, segundo o relato do livro de Gênesis? 8 dias, 3 dias, 6 dias ou 7 dias? A resposta correta é a opção C, 6 dias. Qual era o principal objetivo dos homens ao construírem a Torre de Babel? Reconciliar-se com Deus, criar moradias para o povo, alcançar o céu com a construção, ou demonstrar o poder da humanidade? A resposta correta é a opção C, alcançar o céu com a construção.
Em que livro da Bíblia está registrada a história da construção da Arca de Noé e do dilúvio? Gênesis, Êxodo, Levítico ou Números? A resposta correta é a opção A. Gênesis. Como se chamavam os 3 filhos de Noé, cujos descendentes repovoaram a terra após o dilúvio? 7. Cã e Jafé, Sem, Cã e José, Arão, Cã e Jafé, ou Sem, Cã e Jafé? A resposta correta é a opção D. Sem, Cã e Jafé. Qual era o nome do menino que ouviu Deus chamá-lo durante a noite, enquanto servia ao sacerdote Eli? Samuel, Daniel, José ou Davi? A resposta correta é a opção A. Samuel. Quando voltaram de Canaã, como os espias enviados por Moisés se descreveram em comparação com os habitantes locais? Parecíamos gigantes diante deles, a terra era inabitável, os habitantes eram pequenos e fracos, ou parecíamos gafanhotos diante deles? A resposta correta é a opção D, parecíamos gafanhotos diante deles. Quem recebeu do anjo do Senhor a saudação, o Senhor é contigo, homem valente, sendo chamado para liderar Israel? Gideão, Calebe, Jonas ou Moisés? A resposta correta é a opção A. Gideão. Em quantos dias Neemias e o povo reconstruíram os muros de Jerusalém, que estavam em ruínas? 40 dias, 52 dias, 30 dias ou 90 dias? A resposta correta é a opção B, 52 dias. Qual personagem bíblico passou 40 anos apacentando ovelhas no deserto de Midian antes de ser chamado por Deus para libertar Israel? Davi, Moisés, José ou Josué? A resposta correta é a opção B, Moisés. Qual foi o motivo pelo qual Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida? Fez uma promessa de não entrar, Moisés abriu o mar sem permissão, Moisés bateu na rocha com raiva em vez de falar com ela, ou Moisés adorou um ídolo no deserto? A resposta correta é a opção C, Moisés bateu na rocha com raiva em vez de falar com ela. Por que razão a sarça ardente chamou a atenção de Moisés no deserto? A sarça ardia em fogo sem se consumir, era muito luminosa e colorida, a sarça se consumiu rapidamente em brasas, ou uma voz saiu de dentro da sarça sem fogo? A resposta correta é a opção A. A sarça ardia em fogo sem se consumir. Qual profeta orou a Deus e fez descer fogo do céu, consumindo um sacrifício encharcado de água diante de todo o povo? Moisés, Tiago, Elias ou Eliseu? A resposta correta é a opção C, Elias. Quem abriu as águas do Rio Jordão antes de ser arrebatado ao céu num redemoinho? Elias, Moisés, Eliseu ou José? A resposta correta é a opção A. Elias. Qual personagem bíblico tinha capacidade divina de interpretar sonhos e visões, segundo o livro de Daniel? Davi, Josué, Daniel ou Salomão? A resposta correta é a opção C, Daniel. Quem Jesus afirmou ser o maior entre os nascidos de mulher? Abraão, João Batista, Moisés ou Davi? A resposta correta é a opção B, João Batista. Qual profeta foi enviado para preparar o caminho do Messias e anunciar a sua vinda ao povo?
Davi, Zacarias, Moisés ou João Batista? A resposta correta é a opção D, João Batista. Quem pediu ao rei Herodes que a cabeça de João Batista lhe fosse entregue numa bandeja? A filha de Pilatos, a filha de Herodias, Dalila, ou a mãe de Herodes? A resposta correta é a opção B, a filha de Herodias. Quem foi o profeta que anunciou o cativeiro babilônico do povo de Judá? Jeremias, Esdras, Zacarias ou Isaías? A resposta correta é a opção A, Jeremias. Parabéns, você concluiu o nível médio. Se chegou até aqui, significa que o seu conhecimento bíblico está acima da média. Agora começa o verdadeiro desafio. As próximas 35 perguntas do nível difícil foram elaboradas para te colocar entre a cruz e a espada. Poucas pessoas conseguem passar por esta fase sem errar. Será que você é um deles? Vamos descobrir. Quando a mulher que havia sofrido fluxo de sangue por 12 anos tocou nas vestes de Jesus, no que ela acreditava? Que precisava gritar para atrair a atenção de Jesus, que se apenas tocasse o manto dele, seria curada, que tinha que interromper o caminho de Jesus, ou que Jesus precisava vê-la para curá-la? A resposta correta é a opção B, que se apenas tocasse o manto dele, seria curada. Qual rei de Judá levou o povo a praticar uma idolatria ainda pior do que a das nações que Deus havia expulsado diante de Israel? Acabe, Saul, Salomão ou Roboão? A resposta correta é a opção A, Acabe. Qual é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias, Zacarias, Miqueias ou Sofonias? A resposta correta é a opção A, Malaquias. Segundo o livro de Daniel, qual era o nome do rei que ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões? Ciro, Nabucodonosor, Saul ou Dário? A resposta correta é a opção D, Dário. Em que versículo da Bíblia se encontra a declaração: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna? João capítulo 10 versículo 10, João capítulo 1 versículo 1, João capítulo 3 versículo 16, ou João capítulo 14 versículo 6? A resposta correta é a opção C, João, capítulo 3, versículo 16. A que parte da Bíblia pertence o livro de Ageu? Antigo Testamento, Novo Testamento, Apócrifos ou Deuterocanônicos? A resposta correta é a opção A, Antigo Testamento. Completa o versículo: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, passou da morte para a vida, já ressuscitou dos mortos, ou recebeu o Espírito Santo? A resposta correta é a opção A, tudo se fez novo. Segundo a parábola do filho pródigo, qual foi a reação do pai ao ver o filho regressando de longe? Mandou um servo ao seu encontro, esperou na porta sem reagir, pediu ao filho mais velho que fosse recebê-lo, ou correu ao seu encontro e o abraçou? A resposta correta é a opção D, correu ao seu encontro e o abraçou. Qual é o trecho bíblico que contém a afirmação: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir? João capítulo 14 versículo 6, João capítulo 10 versículo 10, João capítulo 1 versículo 1, ou João capítulo 15 versículo 13?
A resposta correta é a opção B, João capítulo 10 versículo 10. Segundo a genealogia de Gênesis 5, quem foi o homem que viveu mais tempo na terra? 7. Matusalém, Lameque ou Adão? A resposta correta é a opção B, Matusalém. Segundo a tradição hebraica, qual era o propósito do Pentateuco, formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia? Registrar a história dos reis de Israel, compilar os salmos e os escritos de sabedoria, registrar a lei entregue por Deus a Moisés, ou narrar a conquista da terra prometida? A resposta correta é a opção C, registrar a lei entregue por Deus a Moisés. Qual apóstolo é tradicionalmente conhecido como o apóstolo do amor devido à ênfase dos seus escritos no amor de Deus? Paulo, João, Tiago ou Pedro? A resposta correta é a opção B, João. Quantas vezes Deus chamou o menino Samuel pelo nome durante a noite, segundo o relato bíblico? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ou 6 vezes? A resposta correta é a opção C, 4 vezes. O que é o Pentateuco segundo o cânon bíblico? Os 10 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Novo Testamento, ou os 5 livros de história do Antigo Testamento? A resposta correta é a opção B, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Qual apóstolo do Novo Testamento ficou temporariamente cego após um encontro com Jesus no caminho para Damasco? Tiago, Pedro, João ou Paulo? A resposta correta é a opção D, Paulo. Em qual salmo da Bíblia encontramos a declaração: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará"? Salmo 90, Salmo 23, Salmo 21 ou Salmo 119? A resposta correta é a opção B, Salmo 23. Segundo o livro de Gênesis, quem foi o homem que viveu mais anos, alcançando 969 anos? Adão, Noé, Matusalém ou Sete? A resposta correta é a opção C, Matusalém. Quem é tradicionalmente apontado como o autor do livro de Lamentações? Zacarias, Jeremias, Elias ou Ezequiel? A resposta correta é a opção B, Jeremias. Qual era o nome do discípulo e sucessor do profeta Elias no ministério profético? Enoque, Jonas, Amós ou Eliseu? A resposta correta é a opção D, Eliseu. Qual foi o primeiro rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel por ordem de Deus? Davi, Isbosete, Salomão ou Saul? A resposta correta é a opção D, Saul. O que significa o nome Malaquias, dado ao autor do último livro do Antigo Testamento? Meu mensageiro, servo fiel, voz que clama, ou escolhido de Deus? A resposta correta é a opção A, meu mensageiro. Quem foi o rei da Babilônia que lançou Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha de fogo ardente por se recusarem a adorar a estátua de ouro? Dário, Nabucodonosor, Ciro ou Belsazar? A resposta correta é a opção B, Nabucodonosor. Em qual livro da Bíblia está registrada a história de Gideão e dos seus 300 homens na batalha contra os midianitas?
Juízes, Josué, Números ou Deuteronômio? A resposta correta é a opção A. Juízes. Quem é reconhecido como o autor do livro de Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos? Ezequiel, Davi, Moisés ou Salomão? A resposta correta é a opção D, Salomão. No Novo Testamento, quem eram considerados gentios? Eram os não-judeus, povos de outras nações, eram os judeus da diáspora, eram os sacerdotes e líderes religiosos, ou eram os pobres e marginalizados da sociedade? A resposta correta é a opção A. Eram os não-judeus, povos de outras nações. Qual era o nome do profeta que Deus enviou para pregar ao povo de Nínive, mas que tentou fugir em direção contrária? Malaquias, Amós, Jonas ou Naum? A resposta correta é a opção C, Jonas. Qual era o nome do irmão gêmeo de Jacó, filho de Isaque e Rebeca? Esaú, Arão, Ismael ou Sete? A resposta correta é a opção A, Esaú. Segundo Malaquias, quem Deus promete enviar antes da chegada do grande e terrível dia do Senhor? O profeta Isaías, o profeta Elias, o anjo Gabriel, ou o profeta Jeremias? A resposta correta é a opção B, o profeta Elias. Qual famosa afirmação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, é posteriormente citada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento? A fé sem obras é morta, nada é impossível para quem crê, o justo viverá pela sua fé, ou bem-aventurados os que creem sem ver? A resposta correta é a opção C, o justo viverá pela sua fé. Qual era o nome do líder de Israel que conduziu o povo na conquista de Jericó, fazendo-o marchar ao redor da cidade durante 7 dias? Josué, Moisés, Calebe ou Gideão? A resposta correta é a opção A, Josué. Como se chamava o monte onde Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés? Monte Horebe, Monte Sinai, Monte das Oliveiras ou Monte Carmelo? A resposta correta é a opção B, Monte Sinai. Qual famosa declaração de fé Abacuque fazenda no capítulo 3, mesmo diante da ausência de fruto nas figueiras e da falta de gado? Ainda assim me alegrarei no Senhor, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, tudo posso naquele que me fortalece, ou o Senhor proverá. A resposta correta é a opção A. Ainda assim me alegrarei no Senhor. Segundo Romanos, capítulo 6, versículo 23, qual é o salário do pecado, em contraste com o dom gratuito de Deus? O sofrimento eterno, a morte, a separação da igreja, ou a cegueira espiritual? A resposta correta é a opção B, a morte. Segundo Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o que é o princípio do conhecimento? A sabedoria dos anciãos, o temor do Senhor, o estudo da lei, ou a busca pela justiça? A resposta correta é a opção B, o temor do Senhor. Qual famosa afirmação de Tiago, capítulo 2, versículo 17, resume a relação entre fé e ações? A fé sem obras é morta, a fé move montanhas, a fé vem pelo ouvir, ou a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam? A resposta correta é a opção A. A fé sem obras é morta.
Parabéns por chegar até ao fim das 150 perguntas. Quantas você conseguiu acertar? Deixe a sua resposta nos comentários, e diga em qual nível você teve mais dificuldade, fácil, médio ou difícil. Não se esqueça de se inscrever no canal, e de compartilhar este vídeo com os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe, e até ao próximo vídeo. Se você se considera inteligente, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.